em 2021 para, quem sabe, recuperar a que foi escrita em 2019. Para isso, o clássico contra o Fluminense pode ser a primeira página. Não tem o som desse VT aí pra mim. Gabi, 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 Gabi! Gabigol é o nome da emoção! Uma profusão de gols em 2019. 43 em 59 jogos. Números que fizeram de Gabigol o artilheiro do Brasil naquele ano. Só que em 2020, os gols caíram para menos da metade. Foram 20. E Gabigol só esteve em campo em 31 dos 58 jogos do time no ano. A última imagem do atacante em campo fala por si. Foi expulso aos 9 minutos por ter xingado o árbitro do jogo contra o Bahia. Suspenso, fez falta no empate sem gols contra o Fortaleza. Agora ele volta no Fla-Flu. E o time tem confiança de que quando a bola vai chegar para ele, vai parar no fundo da rede. Mesmo quando ele perde gols, o time não perde a confiança nele, nem a torcida. Fazer gols é a tarefa de Gabriel no Fla-Flu de quarta-feira. Já a missão de evitá-los caberá, de novo, a um goleiro que experimentou os dois lados da moeda do futebol em 2020. Hugo Souza, de 21 anos, assumiu o posto de titular depois de Diego Alves machucar o ombro contra o Santos no dia 30 de agosto. Logo na estreia contra o Palmeiras, foi eleito o craque do jogo. Diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, fez defesas incríveis e pegou até pênalti. Diego Alves estava no banco de reservas e usou as redes sociais para dar os parabéns para o companheiro. O veterano voltou ao time contra o São Paulo no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, já sob o comando de Rogério Ceni, mas deixou o campo com câimbras. Foi quando Hugo experimentou a face mais cruel do futebol. Olha o Hugo, que é isso? Momento desesperador para o Hugo Souza. Com a nova lesão de Diego Alves, Hugo voltou a ser titular no último jogo de 2020, o 0-0 diante do Fortaleza. O que o Hugo precisa é um processo de recondicionamento e de volta de confiança. Não é só dele, é da torcida também. Gabigol e Hugo Souza começam a escrever as primeiras páginas de 2021, já no Fla-Flu dessa quarta-feira. Lofredo, o PVC falou ali na necessidade de retomada de confiança do Hugo, de autoconfiança e de confiança da torcida. Você falaria em retomada? Você acha que o Hugo perdeu essa confiança? Não sei se ele perdeu a confiança. Eu acho que a torcida tinha mais confiança nele. E aí eu diria que passa por uma característica que ele não tem, tá? E que ele é exigido. O que eu acho absurdamente errado. Se o goleiro não foi desenvolvido para jogar com os pés, você não força o jogo com os pés nele. Em nenhum momento a gente viu a falha do contra o São Paulo. Aquela foi uma falha de quem pensa, poxa, se eu der um chutão aqui, vão reclamar, então eu vou tentar sair jogando. Como é que eu faço para sair jogando? Não sei. E aí perdeu a bola e comprometeu a partida. Outras falhas técnicas, ele não tem praticamente. Debaixo das traves, defendendo, ele é um goleiro muito seguro, um goleiro muito preciso, vai adquirir experiência ainda, tende a melhorar, mas ele não pode ser exigido para fazer aquilo que ele não tem condição, pelo menos ainda. Acho até que é muito difícil adquirir condição depois de 20 anos. Se você passou 8 lá desde os 12 anos, treinando de uma maneira, aos 20 vão te dar outro treino. Não sei se você vai desenvolver um potencial muito grande para arriscar esse tipo de jogo. Mas, enfim, nesse momento ele não pode jogar desse modo. Ele não pode ser forçado a, eventualmente, cometer um novo erro semelhante. Enfim, eu acho que com a experiência a gente aprende, né? Não necessariamente só com erro, mas com a experiência mesmo, né? Treinando, seja aos 20, seja aos 8, uma hora ele vai desenvolver essa habilidade. E acho também que, apesar desse lance, dessa falha que é marcante, eu acho que o saldo de 2020 para o Hugo é muito positivo. E aí eu queria falar de saldo, estou falando de saldo de 2020, queria falar do Flamengo de uma forma geral, porque o Flamengo entrou o ano passado como time imbatível e não foi.
Como é que você acha? Em que patamar está o Flamengo chegando a 2021? No patamar de normalidade. O ano passado é que foi anormal na história de qualquer clube. O Flamengo é gigante, mas você fazer uma temporada em que você é campeão da Libertadores e campeão brasileiro é uma temporada muito rara, é uma temporada do Santos do Pelé. Então, assim, com muito menos jogos, né? A temporada do Flamengo é mais sensacional ainda. Então, você achar que vai repetir aquilo é uma esperança. Claro que o torcedor quer que aquilo aconteça, mas é muito difícil. O normal é você estar brigando pelos títulos. Eu acho que isso o Flamengo está brigando pelo Campeonato Brasileiro, fez uma participação num nível normal nas outras competições. Se esperava mais? Talvez se esperasse mais, mas não é um nível, passou o vexame, não. E teve problemas durante o ano para resolver, que eram problemas sérios. O primeiro foi a saída do técnico, que montou toda essa ideia de jogo que fez com que esses jogadores qualificadíssimos conseguissem desempenhar até acima do seu potencial. Depois perdeu, já tinha perdido um zagueiro, que não houve substituto, não porque o Flamengo não tenha ido bem ao mercado, mas porque aqueles jogadores não se adaptaram. Na questão de técnico, acho que foi um erro muito grave da diretoria do Flamengo. Eu acho que nesse ponto realmente foi um problema muito sério de execução, de ideia e de execução. Mas assim, tá tudo dentro da normalidade de uma temporada de futebol de um grande clube no Brasil. Não acho nada de extraordinário. Acho extraordinário o que o Flamengo fez no ano passado. Não dá para você cobrar nenhum clube a manter uma temporada semelhante à que o Flamengo fez, que foi espetacular. E então quarta-feira tem Fla-Flu no Fluminense. O foco também está nessa partida. Uma oportunidade para o Marcão conseguir a primeira vitória dele no clube desde que assumiu o cargo no lugar do Odair Hellmann. Funcionário, quando muda de função na empresa, tem aquela sensação de que é o primeiro dia de trabalho. Porque realmente é diferente. Um outro setor, novos colegas e até um novo lugar para chamar de seu. No caso do Marcão, teoricamente esse processo tinha tudo para ser mais simples. Ele é querido e respeitado pela torcida e tem a confiança da direção. Tanto é que essa é a terceira vez que ele ganha a chance de treinar o Fluminense. Só que falta alguma coisa. 2020 terminou e o currículo do Marcão não foi atualizado com uma vitória. Desde que assumiu o lugar de Odair Hellmann, o time empatou com o Vasco e perdeu para Atlético Goianiense e São Paulo. A dificuldade do Marcão ainda é a imposição pelo treino. Muitas vezes ele tem que se abraçar com antigas lideranças. O Fred é importante para o time, mas você perde poder de marcação. Aliás, o sistema defensivo ficou mais vulnerável com a mudança de comando. De lá para cá, da saída do Odair, o time marca menos, porque não é esperar que os zagueiros marquem, é você entender que o time inteiro combate todo o tempo. E o Fluminense perdeu em competitividade. Mas vai ganhar 3 opções importantes para o primeiro jogo do ano e logo no Fla-Flu da quarta-feira. O zagueiro Lucas Claro, o meia Nenê e o atacante Luiz Henrique estão recuperados de problemas físicos e liberados para o Clássico. O Fluminense se desgarrou do G4 do Brasileirão e o pelotão intermediário se aproxima. Até a vaga na pré-Libertadores corre risco. Interrompeu-se um trabalho, então tem que ter um outro trabalho que comece com uma outra estrutura e consiga trazer os jogadores para esse compromisso. O Marcão está naquele grupo de técnicos que vivem transições difíceis, né, nos times que assumem. Diferentemente, por exemplo, do Abel Ferreira, de quem a gente já falou, do Mancini também. Rogério Ceni talvez não tão lá, não tão cá, não sei o que o Lofredo pensa. Mas, enfim, uma vitória num clássico para abrir o ano, né, para ser a primeira vitória dele no comando do Fluminense agora nessa passagem, seria importantíssima para a autoestima do time e do treinador, né, Lofredo? Seria. E seria bom também que o Fluminense começasse a pensar para a temporada 2021 no que quer exatamente. Se vai dar continuidade ao trabalho do Marcão, ele não me parece
ainda preparado, e a gente viu outros casos que aconteceram durante o ano de 2020, técnicos nessa situação, que estão ali no elenco, trabalhando. No caso, por exemplo, do Corinthians, do Coelho, é um caso emblemático para mim. O Abel Ferreira chega no Palmeiras, ele é um treinador e ele já pega um time da saída do técnico, que é uma decisão do clube, a saída do Vanderlei Luxemburgo. O Abel pegou um time já preparado pelo Andrei Lopes, não pegou o time numa situação tão difícil assim. Então, algumas transições acabaram sendo mais facilitadas. A do Marcão foi muito dura, eu diria. O Fluminense vinha muito bem, todo acertado. Eu vi o trabalho do Odair como um dos melhores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um dos melhores do Brasileiro, porque não se criava expectativa do Fluminense estar disputando nessa posição, a posição que ainda está na classificação. E aí, de repente, o técnico fala: gente, gostei, foi legal trabalhar com vocês, mas não quero mais, vou embora que eu quero pegar um dinheiro ali, que vai ser mais importante para mim nesse momento do que terminar aqui esse trabalho e conseguir atingir o objetivo com vocês. E aí acho que até psicologicamente o grupo sente. Não é só uma questão de orientação em campo, não. Eu acho que o grupo sente que, olha, parece que a gente não tem objetivo, porque quem nos liderava desistiu facilmente desse objetivo. Então, qual que é o ânimo que eu tenho para continuar trabalhando com vontade? Isso eu acho que fez um mal muito grande pro Fluminense, e não é qualquer um que vai conseguir recuperar isso rapidamente, né? E o Marcão ainda é um cara muito inexperiente nessa liderança. E tem jogadores ali, como o PVC citou, o Fred, que é um jogador muito importante para a história do Fluminense, talvez não seja importante para o time titular do Fluminense nesse momento. Talvez seja até relevante para o grupo, mas para o time titular talvez não seja tão importante. Então o Marcão vai ter que pensar sobre isso também. E aí, desde a chegada do Marcão, com um empate e 2 derrotas, o Fluminense perdeu posições, saiu do G6, e o G6 hoje está povoado por aqueles times que nós começamos a temporada acreditando que, de fato, eram os favoritos, né? São Paulo, Atlético, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras. Tá difícil para o torcedor tricolor ficar otimista em relação a retornar ao G6. Ao G6 sim, Lisandra, mas pense bem que, primeiro que eu acho que a gente já tem um G7, né? Com a final da Copa do Brasil, me parece que o G7 já é certo, né? Grêmio ou Palmeiras campeão da Copa do Brasil, eles devem estar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então o G7 já é certo. Imagina que pode abrir um G8, com um time brasileiro campeão da Libertadores. Se o Santos estiver entre os 6 ou os 7, o Palmeiras certamente estará. E assim, cogitar essa possibilidade para o Fluminense, pelo que o Fluminense fez e pelo que a gente viu que foi desenvolvido de potencial de alguns jogadores, eu acho que não é uma possibilidade que a gente deva descartar, não. Quarta-feira a gente vai ver, então, vai entender melhor o